Buenas, sexta-feira, dia 3 de julho, 18 horas em ponto. Hoje a live é com o professor Rubim, professor de Direito Previdenciário, super famoso aí, que acabou de me passar uma mensagem dizendo que vai atrasar um pouco, tá? Então eu vou conversar um pouco aqui e quando ele chegar, então a gente verifica se a gente começa de novo a live ou se a gente prossegue. Tudo bom, Everton? Então eu vou aproveitar, perdão, vou aproveitar para falar do projeto das lives. E aí, Cena Dutra, como é que tá, meu irmão? Como é que ele começou, né? Começou lá no longínquo dia. Que dia foi isso aqui? Faz 2 meses, tá? O Thiago Moisés, meu amigo, me chamou para a gente fazer uma live. A gente falou sobre direito do trabalho e a pandemia. E foi legal, eu gostei. Foi minha primeira live. Perdão pelos cachorros, ambiente de home office é isso aí, né? E aí, eu e o meu amigo Carlos Mazaferro, a gente já vinha tentando estabelecer uma forma de gravarmos um vídeo juntos para postar no meu canal e no dele. E aí eu descobri que dava para salvar as lives e aí a gente resolveu conversar. Conversamos então ali sobre o retorno dos prazos na pandemia, nem se falava em retorno de prazos, na verdade focamos na área civil e até agora não voltaram os prazos cíveis, exceto aqueles de processos novos, que são os processos eletrônicos, né? Depois teve a live com o Dalla Coleta, que é o Kleber, é professor universitário também, é advogado trabalhista, dirigente de ordem, uma pessoa de altíssimo gabarito aí, um amigo muito querido. E aí, Diogo, tudo bom, meu irmão? Depois a gente teve a live sobre a profissão do preposto, que é aquele curso que eu dou lá com a Laranja Maranghello, com a Claudinha, com o Samuel Aguiar, que é meu amigo, professor universitário também. E aí, boa noite, meu irmão. E falamos sobre a questão do preposto. Depois tivemos uma live com a Cláudia Maranghello, falando como é que as empresas estão se virando com esse período de pandemia aí, como é que a coisa anda, né? Depois tivemos a magnífica live com o Gustavo Rocha, falando sobre marketing jurídico, um verdadeiro showman, quem conhece o Gustavo, né? Ontem ele fez uma live com a Renatinha Bittencourt, super boa, o Gustavo dá show. Depois uma live muito divertida com o meu amigo Dante, que é presidente da subseção de Lagoa Vermelha da OAB, advogado também, sócio do escritório passível e trabalhista, e acho que previdenciário também. Depois fizemos uma live muito legal sobre liberdades e direitos sociais, né? Com a Aline Kerber, Aline, presidente do Mães e Pais pela Democracia, foi muito boa. Depois, aí o Samuel foi meu convidado numa live, porque aquela primeira eu fui convidado dele, foi meu convidado numa live sobre o futuro da advocacia. Depois fiz uma sobre audiências virtuais com o Carmona, que é advogado trabalhista também, da Agetra, Satergs, enfim, a Agetra e a Brat. E aí, Kleber, acabei de falar da nossa live aqui, meu irmão. Depois eu fiz uma live com a Keila Amorim, há um mês atrás, mais ou menos. A Keila é presidente da subseção de Sapucaia, da OAB, advogada também, civilista, previdenciarista. Não sei se ela faz penal também. É uma pessoa maravilhosa, super querida. Depois essa live com a Keila foi sobre a participação das mulheres no trabalho de ordem, né? Ó, Gustavo, acabei de falar da nossa live também, falei da tua, do Kleber, tô passando por todas porque, já aproveitando, porque o nosso convidado vai atrasar um pouquinho hoje, tá? Daqui a pouco ele chega aí. Aí fiz a participação em associações, depois eu digo quem ganhou o livro, Kleber. A participação em associações com o Júlio Valêncio, presidente da Febrabom, dos Bombeiros Civis, né? Onde eu atuo lá como advogado. Depois com o meu amigo e irmão
Fabrício Faz, José Fabrício Faz, sobre as audiências trabalhistas novamente, né, batendo uma ideia enfim, uma boa participação de público. Depois fizemos live com a minha amiga Cristiane Maurer Koch, que é perita engenheira, faz perícias de insalubridade, periculosidade, faz esses projetos contra incêndio, PCMSO, sei lá, PPCI, essas siglas todas aí, especialista nisso aí. Boa live também, muito interessante. Depois a gente fez uma live focada no direito trabalhista dos profissionais da saúde pelo ponto de vista do empregador, que foi com o Caram, Rafael Caram, meu amigo lá da OAB também, advogado trabalhista, sócio de escritório. Depois, com a doutora Renata Gaber de Souza, que é minha colega na Comissão de Fiscalização do Exercício Profissional, uma pessoa envolvida com política partidária, que falou sobre a questão do envolvimento com política, né? Do advogado com política, foi super interessante também, muita experiência. Depois uma live bem divertida com o Possamay, Felipe Possamay, gente fina, mais um gringo aí, que nem o Kleber, que a gente conhece ele por oráculo, porque ele está sempre ajudando os colegas, e aí a gente conversou sobre a riqueza da colaboração entre colegas, e foi super legal também a live. Seguindo, a gente conversou faz 3 semanas com o Thiago Moisés, aí ele como meu convidado, falando sobre os trabalhadores da saúde e os seus direitos trabalhistas, já com foco no empregado, no reclamante, né? Depois disso, tivemos o Galia, uma baita de uma live, sabe muito de direito do trabalho, aí um professor reconhecidíssimo, e conversamos sobre os efeitos práticos das MPs, né? Essas MPs 927, 936 aí, que chegaram com a pandemia, né? A fim de nos salvar aí de um colapso, embora com todos os defeitos possíveis assim na avaliação de muitos, mas pelo menos teve uma política positiva aí no sentido de salvaguardar, né? Depois, direito do trabalho em tempos de pandemia, lato sensu também, né? Depois disso, peraí. Ah tá, essa foi com o Dr. Augusto Solano Lopes Costa, ele atua em Pelotas e na Fronteira também. Depois do Dr. Solano, a gente conversou com a Lívia sobre a garantia dos direitos humanos e os 17 ODS. É basicamente a Agenda 2030 da ONU, né? Depois falamos sobre o trabalho em sindicatos, com o Neif, presidente do Sindicato dos Marceneiros. Muito interessante a conversa também. Infelizmente, nessa live só apareceu o meu vídeo, dele não apareceu, mas a voz sim, foi muito bom. Depois sobre publicidade e advocacia, com o meu querido Anderson Altini Baldasso, amigo de todos nós. Uma live cheíssima de conteúdo com o Dr. Roberto Saraiva, queridão, sabe muito. E por último, aí, anteontem, fizemos a live sobre a defesa de advogados nos processos ético-disciplinares, uma verdadeira aula magna aí com o professor. Ele não se intitula professor, com o meu colega e amigo Christian do Carmo Rios. Depois dessa de hoje, então, que nós temos com o professor Rubim, segunda-feira vamos ter com a Laura. A Laura, ela é da página Café Combustível, vamos falar sobre café e advocacia, vai ser bem interessante. Na quarta-feira eu fechei com a Paola. Paola é presidente da Comissão do Jovem Advogado de Sapucaia, super inteligente, linda, simpática, querida. E aí depois disso, eu acho que só na outra semana, lá entre o dia 13 e o dia 17, as 2 lives que vão fechar o projeto. Com a Milena, que é uma poeta de 18 anos, uma menina, muito inteligente, muito madura, vai ser um papo bem descontraído, bem bacana. E vamos finalizar aí o primeiro projeto de lives com a Vanessa, minha comadre, a especialista em marketing, trabalha no marketing da Isdra, e enfim, acho que tem muita coisa legal para a gente conversar. Terminando esse projeto aqui, que eu vou chamar de projeto 30 horas, porque cada live tem 1 hora e nós vamos fechar 30 com essas que eu falei. Então eu vou começar, depois de um tempo, dar uma descansada,
porque o que acontece? Essas lives, além de tu te programar antes, fechar a agenda e tal, que dá trabalho, tem que dar uma preparada no assunto do dia e depois tem que baixar com um softwarezinho para isso e transformar em áudio, postar no YouTube, vai lá pro meu canal, Paulo Cordeiro Advogado, e vai pro streaming, né? Que é como é que é o nome daquele negócio? Bom, vira podcast, tá? Com isso, ó, chegou o professor Rubinho, então um pouquinho antes do que a gente tinha previsto. Com isso a gente esgota aí esse projeto e vamos começar um outro projeto que é um projeto mais acadêmico, são aulas com tópicos de cada uma das cadeiras do direito, tá? Vamos lá, professor. Tô por ti. Chamei ele aí. Estamos aguardando ele chegar, agora está entrando. E aí, professor? E aí, Paulo? Boa Tudo noite, bom? doutor. Boa noite aos colegas aí que nos acompanham na sexta-feira. Tamo aí. Sexta-feira é bucha, né? Tamo aí. Para mim, todo dia, quem é operador do direito, né, Paulo? Não tem sexta-feira, não tem sábado, não tem domingo, não tem segunda. Na verdade, a gente está sempre aí planejando, projetando alguma coisa ou atendendo, que bom receber o teu convite. Muito obrigado por estar aqui comigo. Não, ou então atendendo, né? Eu atendo demais. Eu não sou da tua área acadêmica, né? Eu sou um estudioso, mas eu sou mais das questões práticas, né? E admiro muito quem tem esse currículo que tu tens aí, esse teu dia a dia aí. Mas eu me ocupo muito em atender clientes, em fidelizar clientes, e agora com esse projeto aí das lives que tá chegando ao fim e foi super gostoso de fazer. Eu acabo atendendo também, mas eu tô no escritório bastante vinculado à área administrativa, né? Área de despachar prazos, enfim, e monitorar uma área importante do escritório, que é a área previdenciária, né? Especialmente a área de saúde do trabalhador, essa área vinculada às incapacidades, que eu me dedico aí há mais de 15 anos aí no nosso escritório de direito social, né? Mas a advocacia é tão difícil quanto a docência, não vejo uma coisa mais difícil do que a outra, né? Eu acho que a docência é mais organizada no sentido de tu estudar as teses e aplicar as teses do que a advocacia, né? A advocacia, ela depende da tua aplicação, da defesa e da interpretação, né? E em alguns lugares, em especial, por exemplo, o JEC, né? A gente parece que tem que estudar 3 ou 4 tipos de processo diferentes, né? De processo civil, né? Que cada um adota, às vezes, um procedimento. Assim como está virando a advocacia trabalhista hoje, né? Vários juízes, cada um aplica o direito do trabalho e especialmente a execução de uma forma, assim. Tá um momento bem conturbado, então te obriga a estudar bastante, como na faculdade quando tu tá preparando o TCC, né? Mas a docência também, ela te exige uma atualização muito constante, né, Paulo? E também as questões, elas não são uniformes no que toca ao tratamento, né, delas. Então há uma dificuldade muito grande. Sabe que até nesse semestre, quando passei na graduação da aula no IAD, há uma dificuldade até maior, porque os alunos, eles estão um ouvido em ti, o outro ouvido na TV, mas também o aluno mais atento está com outro ouvido no notebook, instantaneamente procurando material e buscando informações e jogando na tela. Tem esse detalhe que agora é engraçado. Doméstico, né? Tudo isso no ambiente doméstico. O cara tá ali com o filho correndo em volta, né? Pessoal, hoje eu não vou cumprimentar cada um que entrar, porque eu quero dar mais espaço para o doutor Rubim.
Mas muito obrigado por aqueles que estão sempre assistindo aí, os amigos que estão sempre dando uma força. Eu quero ser conhecido pelos amigos do Rubim, que é o famosão aqui, né? Que isso. Mas a dificuldade aí, Paulo, tá, na verdade, em receber essas informações instantaneamente, né? Porque tu pega assim, ó, pega uma turma, como uma das turmas que eu tive com mais de 75 alunos, uma turma de direito previdenciário, tu pega 3, 4 alunos jogando simultaneamente informações diferentes e questionamentos diferentes, ou um com uma jurisprudência, outro com uma doutrina, outro com um questionamento, não é? A aula em AD, realmente, ela revela algumas dificuldades, ou nem tanto dificuldades, mas diferenças da aula ao vivo, né? Que tu tem mais controle, tu consegue conduzir melhor as circunstâncias, tá? E isso me faz pensar até nesses paralelos da advocacia com essas questões das atividades virtuais, né? Como audiência, sustentação oral, não é? Eu não sei qual que é a tua impressão sobre isso, se tu acha que na advocacia há um prejuízo também para a defesa do cliente nessas atividades virtuais. Sim, tem alguns problemas nisso aí, Rubim, que eu vejo, tá? Eu até fiz 2 ou 3 lives sobre esse tema, tá? Boa. Primeiro deles, a audiência virtual de conciliação é uma coisa, tá? Com a ressalva de que ela deve ser gravada ou ela não pode permitir que haja antecipação de prova oral. Porque daí tu vai cingir a prova, vai preparar já para a próxima audiência, qualquer que seja, com algum prejuízo de defesa já, né? E o teu poder de depois poder reclamar de alguma coisa, ele fica muito limitado. É diferente de tu estar ali num ambiente onde tu está percebendo as pessoas, tu sabe se a pessoa está sendo induzida a uma resposta ou não, enfim. Agora, a audiência de instrução, na minha visão, ela é totalmente impossível de se fazer por teleaudiência. Justamente por essa falta de controle do ambiente, porque quem lida com direito social, como é o nosso caso, tu tem no polo ativo, geralmente, uma pessoa muito simples, né? E sim, essa pessoa precisa do calor humano, precisa do advogado do lado dela, às vezes a pessoa tem idade ou é humilde demais, tu precisa pegar na mão, você olha, calma, vai ser assim assado, leva na sala de audiência para ver como é que é uma audiência, para ver o que vai acontecer, porque eles têm pavor de estar na frente do juiz, apavorados, né? Eles ficam constrangidos, inclusive, de estar na frente do réu. É o normal, né? No teu caso, o réu, a maioria é o ente público, né? No meu caso, em geral, é o empregador da pessoa, um ex-amigo. Tem essa função social também de reconciliar, né? Uhum. Então, no meu caso, o INSS, no meu caso, o INSS, muitas vezes ele nem vai na audiência, também é um pouco diferente, né, de ter o Estado como réu, porque ele não pode sofrer os efeitos da revelia, confissão, assim por diante, né? Mas eu tô acabando minha tese de doutorado esse ano aí, Paulo, e eu tô justamente tratando da conversão dos processos físicos e eletrônicos e dessas limitações do direito das partes naquilo que a doutrina do processo contemporaneamente chama de processo justo, na teoria do processo justo. O que isso implica de limitações. E uma das questões que eu estou salientando bastante é que eu estou vendo o juiz muito distante do processo eletrônico, Paulo. Está me preocupando demais isso. Não é? Eu estou tentando resgatar essa questão da humanização do processo e de uma participação mais ativa e mesmo mais humana do magistrado. Né? Eu acho que é essencial. Eu estou sentindo, e eu queria te ouvir dentro do direito social, né, também, eu estou sentindo que o juiz ele aproveitou, entre aspas, essa mudança do processo físico para o processo eletrônico, e ele simplesmente está deixando o barco correr, por regra, tem juízes muito bons, mas está deixando o barco correr como se esse modelo fordista de produção de processo, de uma fase para outra, de uma fase para outra, ela fosse produzir um resultado final justo no final, que seria na prolação da sentença, né? E isso eu venho explorando, usando a doutrina brasileira e também estrangeira, esse afastamento e buscando um resgate desse contato das partes com o magistrado nessa formação dos atos processuais tendentes ao ato final, que é a decisão de mérito. Né?
Eu enxergo muito isso que tu falou, esse distanciamento do juiz com o ser humano que está ali, né, o jurisdicionado. Uh, Vejo alguns, a minha área é bem limitada, eu faço pouco civil e muito trabalhista, né? E do previdenciarista, eu nunca fui previdenciarista, não sei por quê, porque é uma área muito próxima da minha, né? Eu sempre mantive parcerias, enfim, mas eu nunca atuei uma que outra vez no previdenciário. Naquilo que eu não sou especialista, eu não gosto de atuar. A não ser que seja uma demanda muito simples. Eu não acho que o direito social seja simples nunca. Né? Então, sou especialista em direito do trabalho, soluções alternativas de conflito, nesse outros tópicos sem prática, tá? Eu vejo alguns juízes, especialmente de uma safra trabalhista de uns 10 anos para cá, de uns 6, 7 anos para cá, sem essa aptidão para lidar com pessoas, alguns, tá? Com algumas exceções fortíssimas, que são pessoas assim encantadoras no trato com as pessoas e que resolvem ali na audiência de conciliação muitas vezes. Porque eu acho que é esse o papel do juiz. Assim como alguns juízes mais da antiga, super conciliadores, explicam para as partes que não é uma inimizade, que é uma questão de acerto, e aí a coisa flui a ponto da gente sair da sala de audiência e as partes se abraçarem e chorarem. Porque recompuseram uma relação que já não mais existia, né? E eu acho que esse é o dever de todo operador do direito, é a paz social, né? E isso não é balela, não é aquela coisa que a gente aprende na faculdade. Eu acho que essa é a verdadeira satisfação do advogado, resolver. E sim, o processo eletrônico, primeiro, ele te deixa distante, o juiz distante das partes e a gente distante do juiz, né? Aquela conversa com o juiz na audiência, aquele explicar melhor de forma verbal, né, e não escrita, faz muita diferença no processo, muita diferença. Além de uma outra metodologia que tu tem que ter para acompanhar o andamento processual, né, para não te perder nos prazos, para não te perder no processo. Ele é diferente de tu chegar na antessala de audiência, folhear os autos, né, conversar com o advogado da outra parte, já tentar conciliar. Ele é inumano, digamos assim, né? Então essas dificuldades que eu consigo fazer algumas correlações entre a docência no IAD e a advocacia no processo eletrônico, né? Porque a gente nota de alguma maneira esse distanciamento e a gente perde um pouquinho aquilo que historicamente se chamou de princípio da identidade física do juiz, né? Nas demandas, né? E algumas soluções eu projeto, né? Porque evidentemente que na tese de doutorado a gente tem que projetar alguma coisa, e eu projeto fundamentalmente a questão da intervenção do juiz na condução do processo a ponto de autorizar algumas mudanças no procedimento, né? Ou seja, tirar ele do modelo automático, daquele modelo fordista, especialmente a partir de requerimentos da parte, Paulo. Tem um artigo do Código de Processo Civil que me parece muito aplicado também na área trabalhista, que aliás, me parece que ele até veio, a lógica dele da área trabalhista, que é o princípio, ou o artigo que trata da flexibilização dos prazos. A possibilidade de prorrogação de prazo, tem um artigo 139.6 que fala que o juiz poderá prorrogar os prazos, né? O que basicamente no processo trabalhista, entre a audiência inicial de audiência de instrução, já sempre houve essa flexibilização em nome da substância, em nome do direito material, né? E me parece que o modelo como a gente está tendo, e aí a crítica que eu faço principalmente aos juizados federais previdenciários, né, é um modelo que a gente não nota nenhum tipo de diálogo a ponto de flexibilizar o procedimento para qualquer medida, especialmente matéria de prova e produção de prova, não é? Uma dilação de prazo para juntar documento, para juntar um laudo de assistente técnico, não é? Alguma flexibilização no procedimento que é fundamental, não é? Para a gente chegar no resultado final legítimo, né? Então, como se o mundo fosse perfeito, né? Como se o mundo fosse perfeito. Como se o mundo fosse perfeito e como se o processo não precisasse da intervenção, das partes, né? Eu sei que tá entrando muita gente boa aí. Queria mandar um abraço pro meu amigo Bruno Betaz aí, que
tá acompanhando a live, me convidou aí para o OAB do Paraná para segunda-feira, tá com eles lá. Um abraço. Né? A minha aluna Hoje, aí também hoje eu estou evitando, porque mas a gente acaba sendo injusto, esquecendo alguém, né? Mas deixa eu falar, já que eu sou convidado, deixa eu falar do que eu conheço que tá entrando aqui também. A minha aluna lá de Canoas, a Caroline Melo, tá com a gente aí. Aí depois o Bruno e a Denise fazem um agradecimento em conjunto aí para nós dois, né? Mas é interessante, a gente não tinha essa pauta definida, Paulo, mas pensando agora contigo aqui, essas correlações entre as atividades da docência e da advocacia no mundo virtual, elas acabam se encontrando mesmo, né? Vantagens e desvantagens, né? Vantagens e desvantagens. Eu já tinha pensado quanto pode ser complicado dar uma aula virtual, né? A minha mulher, ela é estudante acadêmica e eu vejo ela tendo aula aqui, mas ela é uma pessoa extremamente concentrada e participativa e tal. Se fosse eu, ia ser um pouco diferente, eu sou mais relaxado, assim, né? Agora eu fico pensando lá do professor, né? As bombas, as coisas que ele não consegue resolver, até com a própria tecnologia. Se às vezes em sala de aula a gente tem problema ali com o sistema e tal, né? Imagina online, onde a gente naturalmente já é educado, aprendeu a olhar para a tecnologia e ter respostas rápidas, né? E quando tu tá lidando com o ser humano, isso nem sempre é possível, né? Ainda mais que a gente ninguém foi preparado, né? Isso eu posso dizer porque nós sempre fomos professores, eu sou professor há 10 anos na graduação, né? E a gente não estava preparado para dar aula em AD, né? Assim, não foi preparado porque o evento foi absolutamente aleatório e inesperado, o evento do coronavírus. Foi uma tempestade na nossa vida, né? Já se vão então, quase 6 meses que nós estamos presos em casa, né, tia? Que loucura, né? Loucura. E onde tu vai, tu continua preso, né? Porque os problemas, eles estão em todos os lugares, né? Agora eu tô em Gramado, aqui o Bruno tá dizendo para eu tomar um vinho aqui. Pois o Bruno tá dizendo que tá em Gramado. Pode ficar tranquilo, pode ficar tranquilo que hoje tem. Eu em Porto Alegre ia tomar um vinho, mas não quis ser deselegante contigo. Não quis ser mas deselegante. Mas o vinho tá ali, daqui a pouco eu vou tomar. Tá bem. O vinho tá ali e a carne também, que hoje vamos botar uma carninha passar. Mas a questão é que o problema tem em todos os lugares, né? Agora a complexidade para o professor da aula em EAD é uma complexidade, olha, bastante significativa. E a gente tem que lidar com tudo. Agora, e tudo é novo, né? Lidar com produção, fazer prova, Paulo. Fazer prova no EAD, tu tem que ver a burocracia que é fazer prova, porque ao fazer a prova, tu já monta o gabarito. Ele já sai, tu já monta para que ele já saia automático ao final da avaliação, né? Para o aluno já saber sua nota. Evidentemente que o sistema corrige. O sistema corrige as questões objetivas, né? Pelo gabarito. Mas as questões dissertativas tu vai ter que corrigir depois também uma e tem que montar. E as contestações, né? Aquele particular do aluno com professores, professor, aqui eu quis dizer tal coisa, aquela análise mais subjetiva, eu acho que tu não tem condição de fazer. Isso sempre tem, mas tu trabalha no EAD, tu trabalha mais do que no presencial, né? Porque essas questões tuas elencadas da tecnologia, né? Entender de cabo, entender de limpar o cachê para sobrar espaço, para movimentar, saber quantos mega tinha, né? E em termos de preparação, Rubinho, tu acha que muda muita coisa? Preparação para aula? Ou nisso tranquilo, tu já tem o conteúdo na cabeça e tal? É que a questão eu sempre fui contra essa história de professor ter o conteúdo na cabeça, né? Porque a minha grande lição, né, com os meus mestres foi a organização em sala de aula, né? A gente tem que estar organizado para poder passar um conteúdo de qualidade, né? E na verdade, hoje, né, Paulo, as escolas de graduação, assim, as escolas principais, né, como Sincerian e Ritter Laureate, tu já tem que dar um planejamento muito claro desde a primeira aula, né? Tu tem todo um plano de ensino a ser seguido, inclusive com as datas de avaliação, assim por diante. Então, evidentemente que isso não tira do professor o seu método, a sua condição. Agora, ele exige uma organização bastante grande, né?
O que acontece no EAD é que, como tu não tem o contato visual com os alunos, né, tu tem que fazer um esforço redobrado para manter a atenção constantemente deles. Porque tu tá falando de uma aula, né, Paulo? Tu tá falando de uma aula de um turno de 3 horas, né? Tu pega um turno que começa às 19 e se encerra às 22. E o turno com os agravantes, aqueles que nós falamos antes, né? O cara tá em casa, o cara tá dividindo a atenção com o laptop, com os filhos, com o cachorro, né? Com o banheiro, com o frio, enfim, em casa. A começar, que o meu grande desafio é trabalhar em casa, eu trabalho em home office desde 2018, final de 2018. O grande desafio foi saber que aqui também é meu local de trabalho, porque o meu cérebro, eu chegando no portão ali, ele já pensava em relaxar. Tô em casa. Pronto, matei, ficava no escritório até a hora que fosse, mas a hora que eu chegava em casa eu não queria saber de nada. E o grande desafio, acho que eu levei 6 meses para me acostumar com isso, que eu estava no meu ambiente de trabalho, não só na minha casa. Agora com a minha mulher junto fica mais fácil, aquele ali é o ambiente dela, né? Então ela é super produtiva, super séria, e se eu começo a fazer muito barulho aqui, ela me xinga. Então, a chefe tá perto, a gente trabalha melhor. Tu tá integralmente em casa, isso tu quer dizer? Isso, ela também tá trabalhando em home office. E ele é chefe por natureza. Sim, os problemas de tecnologia que incidem muito naquela pergunta que tu me fez, das audiências. Por exemplo, tu é o autor, eu sou o réu, tá? Sim. Aí tu é ouvido, teu depoimento, confessa meia dúzia de coisas ali, teu advogado fica louco lá, né? Aí vai pra mim falar, dar meu depoimento pessoal. E aí cai a conexão. E o juiz é obrigado a transferir a audiência, eu já sei tudo que tu falou. Por exemplo. Ou a testemunha depois já sabe o que tu falou. Sim. Isso impede rigidez do processo das provas de qualquer maneira, nunca mais tu vai poder confiar naquela prova. É complicado, é complicado. A gente discutia também essa semana aí, na segunda-feira, a questão dos julgamentos virtuais, né? Que é uma decorrência dessa situação, né? Os julgamentos virtuais por exemplo, como está acontecendo no Supremo, com sustentação oral gravada. Aí não tem condição, né? Não... Sim, mas então para que adianta a sustentação oral se o camarada vai decidir ali na hora mesmo? Então não precisa sustentar. Não parece estar de acordo com o devido processo legal, né? Essa questão eu acho que não tá, né? Eu acho que não tá, porque se o objetivo da sustentação é mudar o voto, vamos dizer do TRT aqui, a forma como é feito eu já acho ruim. Porque tu chega, o voto já tá pronto, tu tem acesso somente ao acórdão, ou à ementa, né? Ali rapidinho, e aí tu vê o que foi discordante daquilo que tu recorreu, e aí tu tem que discorrer sobre aquilo sem saber qual foi o ponto que a pessoa discordou ou não. E se é algum ponto extra daquilo que tu falou, tu não sabe. Então, sim, mas tu lê ementa, vezes lendo a ementa primeiro, pelo menos. Então. Pelo menos isso, mas ainda assim fica ruim. E outra, né? Se tu conseguir um pedido de vistas, é a grande vitória. Né? Porque a partir dali, dificilmente o pedido de vistas acontece. Né? Até é difícil para quem é advogado experiente também chegar lá já sabendo que tu provavelmente não vai mudar nada, né? O que tu tinha para mudar, tu mudou num recurso já escrito, né? Mas eu acho que isso distancia muito também a justiça e a questão da paz social. Tu não consegue sair de um processo com aquele pensamento de, eu perdi tal coisa, mas eu ganhei tal coisa, foi legal. Eu acho que foi justo, sabe? Aquela sensação de quando a gente faz um acordo ganha-ganha, assim. Eu acho que foi justo, foi legal, tudo bem, não ganhei tudo que eu queria, mas tá justo. Eu acho que quando a gente mecaniza, assim, nós estamos muito longe disso. Não vai acontecer essa justiça. Mas aí fica bem claro o seguinte, né, Paulo? Tu mecaniza em favor de quem? Né? Do judiciário, né? Da produtividade, das metas do CNJ. Essa é a minha maior crítica ao sistema todo. O sistema tu mecaniza colocando o Poder Judiciário no centro do sistema. E no centro do sistema, quem tem que estar é o jurisdicionado. Esse é o grande problema. Como se o judiciário fosse mais importante que o jurisdicionado. E não é. Esse é o grande problema do sistema.
Porque tu vai ver, ó, tu vai ver essa forma, mesmo lendo a ementa, ou como nem tem ementa, ou quando tu vai fazer uma ostentação oral de 5 minutos, que é no juizado, né? Na turma recursal do juizado. Uhum. Tá claramente o sistema sendo colocado acima do jurisdicionado. E quem começa o processo, quem movimenta o processo, quem que paga toda essa estrutura, né? É bizarro. Para que ele serve, né? Para que isso serve? Que ele serve? Tu começa a trabalhar o contexto geral, assim, né? E entender o contexto geral, aí tu fica um pouco assustado. Por isso que os principais juízes, para mim, os grandes juízes que eu vi atuar, são juízes que o quê? Que eles têm ideia clara de que eles são agente político do Estado, que eles estão lá para servir, que eles são mais um servidor público. Um servidor público absolutamente qualificado, absolutamente fundamental, né? Mas não se nega a importância dele, né? De forma alguma. De forma alguma. Mas está lá, né? Para auxiliar uma solução do jogo, né? Então me preocupa muito essa colocação do juiz como acima das partes, acima de todo mundo, e por isso que eu me animo muito sempre a discutir, Paulo, o Código de Processo Civil, porque me parece que ele estabelece de uma maneira mais clara a relação que deve se ter dentro do Estado Democrático de Direito, né? O juiz sendo mais uma peça... Essa reforma do CPC foi positiva? Lato sensu? Eu acredito que sim, só que a gente tem que muitas vezes enxergar, né? Tem muita gente que vê o novo como se fosse o velho e não consegue entender muitas das mudanças, né? Eu vejo, especialmente aquela parte principiológica do código, a parte inicial bastante clara, né? E para mim, o artigo mais importante do código, que é o artigo que exige a fundamentação completa, ele é um pano de fundo de tudo que a gente está falando, que é o 489, né? Porque teve muita gente que falou assim, ó, como assim que o código vai dizer para o juiz o que é fundamentação? Não, o código tem que dizer sim. Se ele tem que dizer, excelência, o senhor tem que respeitar o código jurisdicionado, decidir fundamentadamente, sim. Nós não estamos mais naquele processo que o juiz, na sentença, ele só dizia sim ou não precisava fundamentar, e estava morto e encerrado o processo. Né? E foram então, muitos anos assim, né? Foi muito tempo assim. Então tem que fundamentar, tem que legitimar a decisão judicial, tem que caber recurso, não é? Então, olha... Eu vou te dizer, agora eu me lembrei de uma coisa sobre essa questão da fundamentação. Tem muita coisa boa aí. O consumo é um embargo de declaração totalmente procedente. É engraçado, né? Quando a gente fala em fundamentação e quando a gente fala do juiz entender a função dele como agente legitimado, né? E automaticamente a gente pensa nos embargos de declaração, porque é o dedo na ferida. Né? E aquele juiz lá, Paulo, que diz o seguinte, nega provimento aos embargos de declaração, mas dá o que tu concede, dá o efeito infringente, você não nega. Tem esse também, tudo bem, né? Eu já estou numa idade que eu não quero ter razão, eu quero conquistar o resultado. Eu não me preocupo mais muito. É gostoso um elogio de juiz e tal, às vezes nos autos, mas eu já estou mais pelo resultado do que pela razão. Tô mais pelo resultado. 20 anos de casado, Rubinho, eu não tenho razão nunca, né, cara? Olha que eu tô nos 14 aqui e comecei a perder a razão quando fez 10. Eu acho que esse é o barco. Né? Mas é nosso ponto de maturidade, tia. É quando a gente vê que a gente vai ser feliz assim, não tendo razão. Mas é uma adaptação difícil, né? Deixa eu te contar um caso aqui que teve um caso de embargo de declaração agora interessante, que eu como professor de muita gente, a gente acaba respondendo e auxiliando aí, ó, praticamente, né, todo dia aparece algum tipo de questionamento, mas alguns são bastante interessantes do ponto de vista processual, por isso que a gente também fica muito atento, né? Um caso que aconteceu na área previdenciária, Paulo, que andou repercutindo bem aí nos meus grupos, nas minhas redes, foi que o juiz, um caso bem interessante sobre a lógica do processo no Brasil. O juiz, na fundamentação, ele se curva ao entendimento de um precedente, se curva ao precedente,
dizendo que ele tinha uma posição pessoal que não concordava com o precedente, mas que o STJ acabou de emitir um tema que realmente resolveu a situação e que ele, então, como juiz de primeiro grau e respeitando os precedentes sendo obrigatórios pela nova disciplina do Código do Processo, ele se curvava os precedentes. Só que no dispositivo, eu não sei se ele estava usando alguma sentença antiga dele, o modelo antigo, no dispositivo ele julga exatamente de acordo com o que ele pensa. Com o que ele pensa. Pode ser uma questão de modelo e sistema fordista também, né? Sai coisas ali. E aí o caso era mais grave até porque era a sentença igual, ela foi de parcial procedente, mas foi um dos itens, essa questão, um dos itens que era um item que acabou sendo importante para o segurado. Como a advogada ela leu a fundamentação, ela não se ateve com cuidado no dispositivo, naquele pedaço, ela só se deu conta disso, Paulo, na hora de executar. Né? Muitas vezes acontece isso, né? Tu vai executar, vai abrir a sentença, vai esmiuçar, ou vai trazer o teu contador aí na área trabalhista para esmiuçar. Puxa vida, tem um detalhe aqui que eu não me dei conta. Vou te dar um exemplo semelhante. Bom, conclui isso, depois eu falo também. Legal. Aí, na verdade, o que aconteceu, como ela não tinha mais prazo, né? Claro que ela me consultou sobre alguma questão processual que poderia ser trabalhada numa petição que ela ia fazer junto ao juiz e falar com o magistrado a respeito, né? E aqui eu entendi, né? E foi o que acabou acontecendo, a tese vencedora, que se tratava de uma hipótese de erro material, né? Um erro de exteriorização. O juiz quis dizer uma coisa e acabou dizendo outra. Embora na doutrina do processo há uma dúvida tremenda sobre a extensão do que é o erro material, né? Ou erro de cálculo na parte de execução, que na execução trabalhista tem muito disso, né? Mas então a satisfação que ela teve de ir falar com o magistrado e o magistrado reconhecer o erro, sabe? Ele reconhecer, ele dizer, não, isso aqui foi um problema meu. Né? Isso, sem tergiversar, sabe? O CPC permite essa correção, né? Quando é erro material. Quando é erro material. Mas o que é o erro material é difícil de identificar. O TPC vai dizer lá no 4941 que erro material não está sujeito ao trânsito de julgado, que poderia ser corrigido em execução. Agora, o que é exatamente erro material, né? Eu, em duas últimas lives, as minhas lives de domingo de processo, eu cheguei a tratar do tema do erro material com duas grandes referências no Brasil, não é? O professor Delore, de São Paulo, e o professor Beclaut, de Alagoas, e cada um deles, divergentemente de mim, tem entendimentos diferentes do que é erro material. E nenhum deles entendeu que nesse caso era erro material, para tu ver que é complicado. Mas o magistrado, em magia das questões processuais, mas eu acredito que quando o magistrado ele tem uma certa sensibilidade, né, ele tem que colocar o direito material em cima de determinados debates processuais, não é? E foi o que ele fez no caso concreto, refazendo a sentença dele depois do trânsito julgado. Né? Então, eu sou assim, Paulo, eu sou muito crítico nas minhas posições de processo, mas eu nunca perco a esperança. Né? Eu tenho uma posição assim de acreditar nas pessoas, não é? De não presumir má fé, não é? Eu não consigo trabalhar e conviver com gente que tem esse tipo de espírito assim, né? De já sair calçado, de já sair... Não não sei se pode ser de alguma maneira até ingênuo da minha parte, né? Mas eu prefiro acreditar e presumir na boa fé, na sensibilidade, na índole das pessoas. Eu acho, Rubem, que a gente sente essas coisas conforme a gente é. Né? Eu também pressuponho a boa fé sempre e às vezes eu fico chateado porque não houve a boa fé presumida do meu cliente, por exemplo. E isso me incomoda. Agora, nós vivemos num mundo de espertos, a gente tem que pressupor a boa fé, mas tem que cuidar para não tomar rasteira, né? Isso sim. Não são coisas que se misturam. Isso que tu conseguiu, dessa mudança aí de embargos aí, é uma coisa que a gente tem que celebrar, porque realmente, efetivamente não acontece. Vou te dar um exemplo, dois exemplos de erro meu, tá? Porque a gente erra, né? Eu costumo pagar meus erros. Né? Uma vez eu tive uma sentença de JEC em reais, só que a compra tinha sido em dólares.
E eu me perdi, tinha os embargos perfeitos, direitinho, tudo feito. A minha colega até que fez os embargos e eu fiquei esperando ser intimado da sentença. Aquele erro, pega ratão, né, que a sentença é de ata, datada na ata, e saiu a sentença enfim, transitou em julgado. Sim. E eu não conseguia mais mexer. Mas tudo que eu queria mexer era isso, era um erro material, no meu entendimento, de dólar para real, era só corrigir e pronto. O juiz nem tratou disso porque já estava transitado em julgado e, enfim, eu recorri, pedi reconsideração enfim, paguei para o cliente a diferença, tá? Na época o dólar era 3 por 1, pelo menos não era 5 por 1 como é agora, né? Depois a gente teve um outro caso que eu ia te contar. Mas o juiz tem que saber. Aí Nem quis saber. Nem teceu muita coisa, sabe? Não perdeu tempo comigo. O outro caso, agora o direito do trabalho, ele sempre teve isso, de um pouco de ideologia no pano de fundo, né? E era um caso de uma gestante, até o advogado do outro lado, o professor Newton Jankowski, um guri muito bacana, gente boa pra caramba, um baita profissional. E ela, gestante de contrato de estágio mal feito, então aquilo ali configura vínculo de emprego, tá? E eu entendo que fiz as provas já na parte documental, com vídeo gravado, áudio e não sei o que mais. E juntei carteira de trabalho, ela desempregada e tal, bebê de colo. E não me apercebi lá no dispositivo da sentença que ela tinha denegado o AJG. Porque não me passava pela cabeça que pudesse denegar o AJG num caso desse. Não tinha nenhuma sombra de possibilidade, sabe? Na minha cabeça. Foi uma grande lição. Agora eu já estou com o dinheirinho separado para fazer o recurso, já fiz agravo de instrumento, né? Estou aguardando voltar para que me mande pagar as custas do RO. Porque eu não preparei o RO, não sabia. Para mim estava JG, tranquilo, nem recorrido a JG. Eu não vi, foi uma linha. Foi uma linha. Então, é só para salientar a importância dos embargos, né? Para esclarecer aquilo ali, porque estava documentado nos autos que ela tinha direito ao AJG. Né? Seria muito diferente. Agora já faz quase um ano que eu estou aguardando o julgamento do agravo. Olha a diferença que faz. Por isso que essa questão do código de conceder um prazo adicional de 5 dias para o advogado em questões formais, recursais ali, que prevê o 932 como comando geral, ele é muito importante, né? Porque ele reconhece que os problemas eles vão acontecer na prática, né? Problemas de intimação, muitos problemas aí também nessas conversões do processo físico eletrônico das notificações corretas aos advogados, né? Então, olha, o sistema é cheio de pegadinha e as novidades, né? Te lembra do caso dos caras que publicaram a sentença e aí perderam o prazo porque o juiz considerou eles intimados da sentença no momento que eles colocaram ela na rede social? Deu um mês atrás, mais ou menos. E perderam o prazo, né? Transitou em julgado. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, Rubem. Faltam 10 minutos. Bora. Encerramos essa live e tu fica convidado para o próximo projeto, que é para dar uma aula aí de um ponto específico de 45 minutos, a tua escolha, né? E eu vou ser mais ouvinte, fazer uma que outra perguntinha de aluno chato, assim. Tá bem. E é o próximo, porque esse tá no fim, eu tenho mais quatro lives só e deu. A tua e mais 4. E deu. Tá bem. Acabou. Não, mas por hoje acho que a conversa foi bem produtiva. Foi bem legal, né? E nós precisamos dizer quem é que ganhou os livros, cara. Mas aí depois acho que a gente faz fica a teu critério, né? Os livros eu já na verdade eu já realizei eles aqui. É o Dr. Kleber da Lacoleta, que estava nos ouvindo, não sei se ainda está aí, lá da Serra Gaúcha, e a Renata Gaber de Souza. Ambos fizeram lives comigo. Foram quem preencheu, né, aqui os requisitos. E aí eles podem entrar em contato, pode ser comigo ou contigo direto, não sei se eles te conhecem. Fazem o contato contigo, daí eu te encaminho, porque na verdade são obras, o sorteio de obras digitais minhas, né? Daí eu vou dar o código. São digitais, ótimo, perfeito. São digitais porque eu também estou fora de Porto Alegre. Estou fora de Porto Alegre e nem teria aí a condição de encaminhar, nem autógrafo nesse momento. Kleber é uma grande figura, eu te recomendo de um dia vocês baterem um papo, que cara, gente boa, como tu. Legal.
Legal, legal. Não, mas foi bom a gente estabelecer esse contato, porque a gente acaba identificando, nem sempre é assim, mas contigo a gente acabou identificando muitos pontos em comuns, né? Dessa nossa visão aí de processo e de mundo aí, eu acho que foi bacana. E para mim né? é uma ousadia, porque eu não sou um processualista, não sou sequer um acadêmico, né? Eu sou um estudioso de questões práticas. Meus cursos que eu dou são todos de questões práticas. Ó, Cris Carrion, nossa conselheira federal da OAB. Bom, querida. Mas eu também, o meu ponto de partida sempre também nas obras é tratar de temas teóricos, mas que resolvam problemas, né? Eu sou viciado nesse ponto de resolver problema, de falar com o advogado que atua na prática, né? E é por isso mesmo que escolhi esse tema aí, como te coloquei, do doutorado, né? Bem rente à realidade, bem rente aos problemas que a gente vive no nosso dia a dia e nessa falta um sentimento que a gente tem de pouco pertencimento do processo, né? Comparado com o processo físico que pegava na mão, é uma falta de pertencimento que me consome um pouco, me tira um pouco a tranquilidade, né? E eu estou sentindo isso nas aulas agora também. Não sinto mais a turma comigo, né? Isso aí faz muita falta, né? O olho no olho faz toda a diferença. Agora, só para a gente não deixar sem esperança o pessoal, tudo bem que numa sustentação oral a gente não vai conseguir mudar grandes coisas, mas na apresentação de memoriais a gente tem uma oportunidade totalmente diferente. Normalmente se tem o atendimento do magistrado ali a ti, de forma particular, e não tem nada de irregular nisso, né? E a gente consegue, pelo menos, expor o ponto de vista da parte de uma forma mais humanitária, né? A mesma coisa que funciona na conversa de balcão com a assessoria do juiz ou com o próprio juízo, né? Sem dúvida, sem dúvida. Acho que são movimentos que são importantes, tá? Mas pela própria conotação do duplo grau de jurisdição, como estabelecido na Constituição Federal, que me parece que está ali junto com o devido processo legal, com a defesa do contraditório, a sustentação oral presencial, pelo menos ao vivo, então se é no sistema à distância, mas pelo menos que ele seja ao vivo, né? Me parece que é algo absolutamente necessário e que o advogado deve continuar lutando, e a própria OAB, né, institucionalmente, também deve estar preocupada com esse trabalho. Absoluta certeza. Eu aprendi a fazer sustentação oral mesmo, foi quando eu comecei a conseguir algum progresso, algum resultado nas sustentações, quando eu me dei conta que eu não tinha que olhar para papel nenhum, onde eu nunca fui de ler, né, durante a sustentação, mas ficava os tópicos ali. Mas eu tenho que estar olhando no olho do magistrado. É ali que tu consegue chamar a atenção para alguma coisa. Enfim, e é muito... Eu acho que é impossível no meio digital. Tu não tem esse olho no olho, aquele sorriso discreto, sabe? A mudança de tom, o movimentar das mãos, enfim, a imposição da voz, fica tudo muito diferente, né? É bastante coisa. Mas então tá, Paulo. Obrigado aí pelo espaço. Muito obrigado, viu, aí pela tua atenção. Muito obrigado. Bom fim de semana a todo mundo aí. E eu fico à tua disposição assim, para próximos projetos, enfim, acho que... Eu vou desenhar ele direitinho e vou entrar em contato. Acho que sim. Conversaremos. E só para terminar, então, agora eu baixo essa nossa live, tá? E passo ela para o YouTube, no meu canal, Paulo Cordeiro Advogado, e depois transformo em podcast também e coloco nas redes, tá? Então lá lá no meu canal tem uma videoteca gigante lá para que eu te convido a consultar quando tiveres afim. Tá? Muito obrigado pela tua simpatia, pela tua conversa aí. Valeu mesmo. Grande abraço aí a todos que nos acompanharam também. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.